Seja rei mesmo quando todos o abandonam. Sucedeu, pois, quando chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido e a Ziglag e a tinham queimado, e levaram cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. 1 Samuel 30, do 1 ao 6. Há momentos nos quais parece que, mesmo que hajamos como reis, as coisas parecem que vão de mal a pior. Davi, mesmo vivendo como rei e aprendendo a superar as adversidades, deparou com o que parecia que tudo iria por água abaixo. Ao voltar de uma das lutas em guerra de Israel, a cidade em que havia sido assaltada e todas as mulheres e filhos haviam sido levados cativos, e ainda por cima haviam sido colocado fogo na cidade. Para complicar mais ainda a situação, o seu exército se voltou contra ele, dizendo que ele era o responsável por aquela tragédia e por isso queriam apedrejá-lo. Imagina a situação de Davi. Saiu para pelejar para o Senhor e ao voltar nada mais havia. Simplesmente tudo havia sumido e além disso Davi corria o risco de ser apedrejado. Situação muito complicada. Muitos nessa hora esquecem quem os ungiu rei. Não foi Davi que foi pedir a Deus para ser rei, foi Deus quem o escolheu para isso. Davi não tinha dúvidas alguma sobre isso. O nosso reinado está dentro dos limites do propósito divino e do poder do Deus eterno. Davi foi se fortalecer no Senhor. Foi quem o constituiu como rei. Não podemos, como reis, viver de forma independente do Senhor. O rei anterior a Davi, que era Saul, fez isso. Tomou posse do reino de Deus e excluiu Deus do seu reinado. A moral da história foi substituído por Davi. Eu e você fomos chamados para reinar à maneira de Deus. Ele é o rei por excelência e tudo é dele. Davi sabia disso e foi se fortalecer no Senhor. Ele sabia que ainda que todos o abandonassem, como foi o caso, o Senhor jamais faria isso. Porque Deus não o levantaria e não o apoiaria em todas as situações. Isso era inimaginável passar pela cabeça de Davi. Graças a Deus por isso. Deus não constituiu você para depois deixá-lo na mão. Ao contrário, Ele sempre estará com você, não importa qual seja a situação. A nossa intimidade com o Rei dos Reis é fundamental para o êxito do nosso reinado. Todos podem abandonar você, mas o Senhor estará sempre presente, fortalecendo você para que o seu reinado seja uma emulação do próprio Deus. Naquele mesmo dia, Davi se fortaleceu no Senhor, foi atrás dos seus inimigos, restaurou tudo que eles haviam levado e ainda ganhou um grande despojo de guerra. 3 dias depois, o rei Saul foi morto em um campo de batalha e Davi foi ungido rei sobre Judá, sendo reconhecido pelo povo. Esse é o valor de um posicionamento correto diante de Deus. A pior tribulação é vizinha de seu maior êxito. Tudo depende do seu posicionamento. Reafirmando minha fé, eu confio em Deus e no seu eterno amor pela minha vida. Sei que Ele estará sempre comigo, me fortalecendo e me ensinando a ser rei como Ele é. Jamais me afastarei de sua poderosa e doce presença. Compromisso, jamais deixarei de ter meu tempo de solitude com o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nesse dia nós oramos porque nós lemos a Tua palavra que nós precisamos ser rei, mesmo quando todos nos abandonam. Nós percebemos de Davi, Senhor, Davi foi chamado por Deus, o pai estava numa batalha, mas enquanto isso o diabo estava atacando a sua família, os
usou um outro exército para levar cativo, ó Pai, toda a sua família. Mas ao invés ele chorou, ficou angustiado, mas a palavra de Deus diz que todos os outros se voltaram contra ele. Mesmo assim, ele se reanimou no Senhor. Ele buscou as suas forças em Deus, e em Deus ele teve as suas forças renovadas para continuar a batalha e trazer de volta toda a sua família que havia sido atacada pelo inimigo. Pai, muitas vezes nós caminhamos no propósito de Deus, na vontade do Senhor, debaixo da direção do Senhor, e os ataques espirituais vêm de todos os lados para nos desanimar, para nos fazer parar. Senhor, ele tinha acabado de voltar de uma guerra, estava cansado, e quando percebe ainda há uma outra para lutar. E muitas vezes nós passamos por situações assim, mal acabamos de enfrentar um problema e já vem outro problema, outra dificuldade, mas não é o momento de desanimar, é o momento de renovar as forças em Deus. Davi mostra para nós nesse texto que todas as vezes que nos sentimos cansados, nós devemos nos reanimar no Senhor. O Pai, ele não se voltou contra aqueles que quiseram apedrejá-lo, porque na hora que os problemas surgem, na hora que as dificuldades surgem, a tendência das pessoas é sempre procurar um culpado, sempre quer jogar a pedra em alguém. Mas Davi não fez dessa forma. Ele se apegou a Deus, ele se apegou ao Senhor, aquele que chamou, aquele que escolheu. Se o Senhor me escolheu e me capacitou, então ele também me dará a vitória, ele também renovará minhas forças para que eu possa lutar. A Bíblia diz que ele pergunta para Deus: devo ir atrás? Devo lutar? E Deus diz: vá, porque você vai ganhar. Vai, porque essa batalha é sua, a vitória é sua, em nome de Jesus. E ele foi, renovou as suas forças em Deus, destruiu o inimigo e voltou com uma recompensa gigantesca. Voltou com toda a sua família e com todos os bens do inimigo. Esse é aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Pai, não importa as circunstâncias que vierem, mesmo que todos nos abandonem, mesmo que as pessoas procurem um culpado ou queiram nos culpar dos seus problemas, nós não desistiremos, Senhor. Mesmo que estivermos cansados da batalha, ó Pai, nos renovaremos em Deus, nos renovaremos no Senhor, renovaremos as forças no Senhor, porque a Tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças e voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão. A palavra diz, ó Pai, que o Senhor é quem renova as nossas forças e nos capacita a lutarmos e a vencermos, porque o Senhor é o nosso general, o Senhor é o nosso comandante, e a vitória é nossa, em nome de Jesus.